Bem-vindos a mais uma mensagem do canal Família e Escritura Plena. O tema de hoje é esse que está na tela. Deixados para trás se salvam, arrebatados não. Vamos repetir o tema? Deixados para trás se salvam, arrebatados não. Esse é o tema de hoje. Vamos avançar um pouquinho mais no conhecimento da verdade. Hoje, 22 de outubro de 2023. Mais um tema para avançar no conhecimento. Agradecemos a todos que estão no chat e aos demais amigos que estarão assistindo no futuro. Agora vamos solicitar algo muito importante para os não inscritos. Se inscreva, ative o sininho na opção todas e receba as notificações de novos vídeos. Compartilhe com seus contatos e não esqueça do like. Quer fazer parte de um de nossos grupos Plenitude? Fale conosco, o contato está na descrição do vídeo de hoje. Então vamos ao tema de hoje. Aí está na tela, né? Deixados para trás se salvam, arrebatados não, né? A referência aqui é Mateus 24, 36. Tá bom? Então, como os senhores sabem, meu nome é Messias Souza de Carvalho. Vamos iniciar a nossa apresentação agora. Aqui, pessoal, neste momento inicial, agora já de início, né, vamos fazer a leitura de um texto que trata a respeito do que acontece, na verdade, o que aconteceu, né? O que acontece na vinda do Filho do Homem. O texto que diz o seguinte, né, em Mateus 24, 40, 41, né? Vamos colocar aqui Mateus 24, 40 a 41. Vamos fazer a leitura desse texto agora inicial, né? O que acontece na vinda do Filho do Homem. É claro que a vinda do Filho do Homem já se cumpriu. Para quem não entende isso, continue assistindo as nossas apresentações, tá bom? Porque nós somos o quê? Como se diz na teologia, nós somos preteristas. Preteristas completo, né? Não falta mais nada para se cumprir. Então vamos ler aqui nesse texto aqui, para que nós possamos saber o que acontece na vinda do Filho do Homem. Na verdade, o que já aconteceu na vinda do Filho do Homem. Vamos colocar aqui o texto. Mateus 24, 40 a 41. Vamos ler. 2 homens estarão na lavoura. Um será arrebatado, mas o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando num moinho. Uma será arrebatada, a outra, vamos prestar atenção aqui agora, ó, no grifado aqui abaixo. A outra ficará para trás. Mateus 24, 40, 41. Correto? Prestar atenção no texto? Então vamos lá, gente. Como os senhores estão lendo no texto aí, nesse texto, ali trata da vinda do Filho do Homem, tá? Quando 2 homens estarão na lavoura. Um será arrebatado, prestou atenção? Um será arrebatado, mas o outro deixado, correto? E 2 mulheres estarão trabalhando no moinho. Uma será arrebatada e a outra ficará para trás. Está claro? Está claro, né? Então o que os senhores entendem aí? Que ali houve o quê? Um arrebatamento de pessoas e outras ficaram para trás. Outras não foram arrebatadas. Correto? Correto. Então está claro aqui? Está. Até aqui eu acredito que os senhores estão entendendo, né? Agora a questão é a seguinte. Como que um cristão, em nosso tempo, né? Quando eu digo um cristão de nosso tempo, como que um cristão poderá acreditar nesse tema aqui que diz, vamos colocar aqui, deixados para trás se salvam, arrebatados não. Mateus 24, 36 e 42, né? Quando essa mesma pessoa ela foi doutrinada durante toda a sua vida
que os arrebatados, desse texto que acabamos de ler, que nós estamos considerando aqui, tá? São o quê? Seriam quem? Os salvos. E os que são deixados para trás, na verdade, que já ficaram deixados para trás, né? Os que são deixados para trás são os que ficariam para a grande tribulação, de acordo com a interpretação de alguns, né? De determinadas pessoas, né? Determinados grupos evangélicos, né? Os que ficaram para trás ficariam o quê? Para a grande tribulação. Para outros, não. Os que ficaram para trás ficaria aí, né? Na terra, mas a grande tribulação já teria ocorrido. Então tem aquela questão de pós, de pré, de meso, eu não vou entrar nesse mérito aqui. Então, os que são arrebatados, né, para algumas pessoas hoje, são as pessoas que são salvas. E as que são deixadas para trás são as que ficariam para a grande tribulação, ou que seriam também as perdidas, as que não seriam salvas. Mas ainda tem muitas questões que são faladas, dependendo da denominação, cada um fala uma coisa, né? Que aquelas pessoas, umas dizem que aquelas pessoas teriam uma outra oportunidade e outras dizem que não teriam. Outras dizem que determinadas pessoas que nunca ouviram o evangelho teriam outra oportunidade. Aquelas que ouviram não teria oportunidade. Então isso aí que a gente aprendeu aí é assim. Então, as pessoas creem dessa forma, né? Então eu estou dizendo claramente, aqui no tema de hoje, que arrebatadas não são as pessoas salvas naquele momento. O que eu estou dizendo claramente no texto de hoje? Que as pessoas arrebatadas, elas não estavam sendo salvas. Pelo contrário, né? Percebeu? As pessoas arrebatadas, elas não estavam guardadas, elas não estavam sendo salvas. Mas o ensino que nós tivemos é que aquelas pessoas são salvas. As que estavam sendo, as que são arrebatadas nesse texto de Mateus. Percebeu? Então, eu também estou dizendo hoje, claramente, neste tema polêmico, que as pessoas que são deixadas para trás que são as pessoas salvas. Você percebeu isso? Percebeu? Isso significa, minha gente, que o que eu falo, o que nós falamos, é completamente o inverso do que tem sido dito por longos anos sobre esse texto específico de Mateus que estamos considerando aqui. Correto? Então, minha gente, a apresentação de hoje é de relevância. Percebeu que é de relevância? Tendo em vista que ao longo dos anos temos ouvido no meio cristão, né, mensagens sendo pregadas que esse texto de Mateus 24, 36 a 42 se trataria do arrebatamento do último dia que Paulo trata ou tratou em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, quando algumas pessoas seriam arrebatadas e outras não seriam levadas no arrebatamento. Tá bom? Assim, as pessoas que não fossem arrebatadas estariam perdidas, pois na vinda de Cristo somente seriam levados no arrebatamento, como se crê, né? Aqueles que estivessem vigilantes para o grande dia em que Cristo viria, o quê? Supostamente buscar a igreja, como se fala, não é verdade? Então essa, minha gente, é a interpretação que essas pessoas têm a respeito do que Paulo tratou no texto aos Tessalonicenses, tá? Porém, em nenhum momento o apóstolo falava de algo ocorrendo literalmente, nem que uns seriam o quê? Levados e outros deixados para trás no momento do arrebatamento ali de 1 Tessalonicenses 4,17. Correto? Assim, devido a esses ensinos, não poucas pessoas se influenciaram de maneira que replicam, né, ainda em nosso tempo, de alguma forma, essa ideia, né, que acabamos de falar. Assim,
Em dias de congressos de jovem, né, pelas muitas igrejas, vamos dizer assim, dependendo do tema do congresso, principalmente nas denominações pentecostais, os jovens ainda se reúnem para apresentarem peças teatrais com base nesses falsos argumentos da falsa doutrina do arrebatamento coletivo, não é verdade? Eu também já participei de peças assim quando eu frequentava denominações evangélicas, tá bom? As pentecostais principalmente, nos dias de confraternização de jovens, congresso e assim por diante. Então nós já sabemos que tal doutrina tem por base o quê? Os ensinos oriundos, né, de John Nelson Darby, um cidadão que viveu no século XIX. Então, tem base essas doutrinas, essas coisas que são faladas com base o quê? Nos ensinos oriundos de John Nelson Darby, presentes também em suas pregações do tempo dele e literaturas que foram largamente divulgadas no século XIX. Inclusive tem até Bíblia, né? Com esse propósito, né? A chamada Scofield, né? Com base o quê? Com base em quê que se fala isso aí? Com base no sonho de uma jovem escocesa que sonhou com tal arrebatamento da forma como ela acreditava que seria, né? A Margaret MacDowell, né? Quando ela lia os textos de Mateus 24, 40 e 41, ela ficou impressionada com esses textos, né? E também 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Então, essa doutrina surgiu de um sonho vindo de uma jovem escocesa. Correto? Margaret MacDowell. Então, a doutrina do arrebatamento coletivo, ela toma por base parte do conteúdo escatológico bíblico, particularmente a partir do Corpus Paulino, num assunto que encontramos principalmente em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, e também 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 52. Embora haja perícopes nos sinóticos também, tais como o livro de Mateus, capítulo 24, versículos 40 a 42, e também no sinótico, o livro de Lucas, né? Capítulo 17, versículos 34 a 36, que são usadas ainda em nosso tempo por determinadas pessoas para corroborar a mesma crença, essa tal crença do arrebatamento coletivo. Então eles se utilizam desses textos, né? E ainda nesse início agora, nós vamos ler, então, Mateus 24, 36 a 42. Vamos fazer a leitura de Mateus 24, 36 a 42. Está na tela aí, tá bom? Vamos fazer a leitura. Entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem um filho, senão exclusivamente o Pai. Como aconteceu nos dias de Noé, então vamos prestar atenção, gente. Espera aí só um instantinho. Ah, sim. Como aconteceu nos dias de Noé, presta atenção nessa parte. Como aconteceu nos dias de Noé. Percebeu? Assim se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Percebeu? Porque nos dias que antecederam ao dilúvio, o povo levava a vida comendo e bebendo, casando-se e oferecendo-se em matrimônio, até o dia em que Noé entrou na arca. E as pessoas nem notaram até que chegou o dilúvio. Presta atenção, agora nessa parte aqui, ó. O dilúvio e levou a todos. Levou a todos, percebeu? Olha a comparação. Assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. Percebeu? Olha só, agora presta atenção. 2 homens estarão na lavoura. Percebeu? Tratou lá do dilúvio de Noé. Percebeu que levou a todos? Ó, vamos voltar aqui de novo, com calma, ó. Assim também será na vinda do Filho do Homem. 2 homens
estarão na lavoura. Um será arrebatado, lembrou do dilúvio que levou a todos? Um será arrebatado, mas o outro o quê? Deixado. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será arrebatada, percebeu? Levada, será arrebatada, lembra do dilúvio que levou as pessoas? Será arrebatada, a outra ficará para trás. Tá percebendo, né? Vamos ler o 42 agora. Por isso, vigiai, porquanto não sabeis em que dia virá o vosso mestre. Mateus 24, 36 a 42. Correto ou não correto? Correto. Então vamos continuar? Vamos? Os senhores estão prestando atenção no tema aí, na apresentação, na leitura do texto? Está. Só, gente, que o arrebatamento tratado por Paulo não tem a ver, tá? Não tem a ver com um sendo deixado e outro sendo levado, tá? O arrebatamento de Paulo não tem a ver com essa questão de um sendo deixado e outro deixado. Então até coloquei aqui, ó, o arrebatamento tratado com os Tessalonicenses não é literal, não seria isso, um sendo deixado como ser humano na terra e outro sendo levado, tá bom? Coloquei até aqui, tá? Não tem a ver com isso, ou seja, o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, tá? Que vamos ler aqui, 4:17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Isso tem a ver com Mateus 24 ali, aquele texto? Não tem a ver, gente. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o nosso mestre nos ares. E assim estaremos sempre com o soberano. 1 Tessalonicenses 4:17. Então, gente, não tem a ver esse texto com Mateus 24, 40 a 41, onde diz aqui no texto o seguinte: dois homens estarão na lavoura, um será arrebatado, mas o outro deixado. Não tem a ver com esse texto. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será arrebatada, a outra ficará para trás. Mateus 24, 40 a 41. Então, minha gente, se não tem a ver, como explicar então? Então nós já iniciamos então aqui a nossa explicação, né? A nossa argumentação, a nossa apresentação. No caso, no dia da vinda do Filho do Homem, os salvos foram os que ficaram, por incrível que pareça. Os salvos, salvo de quê, gente? Salvos da cheia, né? Salvo dos exércitos romanos. Então, na vinda do Filho do Homem, os salvos foram os que ficaram e não os que foram arrebatados, entenderam? Eu sei que vocês vão me chamar de herege, de falso profeta, mas essa é a verdade. Então, salvos da cheia, provocada pelos romanos, que arrebataram muitos. Então, os que ficaram, eles foram o quê? Salvos da cheia. Ou seja, salvos dos romanos que arrebataram muitos, não todos. Os que fugiram para os montes e os que não voltaram para a cidade de Jerusalém, eles se salvaram, porque eles não foram arrebatados. Percebeu? Então essa mensagem realmente, Messias, tu és louco. Como que você pode falar uma coisa dessa? Ó, abençoado, nós temos que apresentar a verdade, doa quem doer. Se não aceitar também não tem problema, porque é grande a multidão dos cristãos, né, em nosso tempo, acreditam que haverá um arrebatamento coletivo, tá? Então o que nós estamos falando? Que aquelas pessoas que voltaram para a cidade, as que não foram arrebatadas, elas é que se salvaram. Mas esse evento do texto sinótico, né, de Mateus, não tem a ver com o texto de 1 Tessalonicenses, correto? Que nós já lemos, não tem a ver. Não tem uma coisa a ver com a outra. Então lá no arrebatamento de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, não foi, jamais, não foi, gente, um sendo levado e outro deixado, como sendo o quê? Pessoas desaparecendo e outras que permaneceriam ali, que não estariam desaparecidas, entenderam? E arrebatados, de Mateus 24, 40 a 41, não tem a ver também
com 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Não tem a ver. Então, gente, dessa forma, o que o texto de Mateus 24, 40 a 41 está dizendo é que na vinda do Filho do Homem seria e foi o contexto, né, em que ocorreu a invasão dos exércitos romanos na cidade de Jerusalém, como está escrito em Lucas, capítulo 21, versículos 20 a 24, que nós podemos colocar aqui para ler, para comprovar a verdade. Vamos ler, olha só. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, percebeu? Cuidado para não ser arrebatado. Entendeu? Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Cuidado para não ser arrebatado, né? Então os que estiverem na Judéia fujam. Para quê? Para que não fossem arrebatados. Fujam para os montes, senão você vai ser arrebatado. Os que estiverem no meio da cidade, saiam. Para que o quê? Para que não ocorresse o quê? O arrebatamento delas, né? E os que estiverem nos campos, tá? Que não entrem nela. Não entrem nela, né? Porque dias de vingança são esses. Percebeu? Para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Ora, ali iria se cumprir todas as coisas que estavam escritas nas escrituras, nos profetas, tudo. Não faltaria mais nada para se cumprir depois desse dia, tá? E realmente já ocorreu tudo naquele dia, né? Olha só o que está no versículo 23. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, das que amamentarem, né? Das que criarem. Porque haverá grande aflição na terra e ira sobre este povo. Ira sobre quem, gente? Porque hoje em dia as pessoas dizem que vem o dia da ira para toda a humanidade. Mas veja, o dia da ira, para quem que está escrito aqui? Ira sobre este povo. Que povo? Aquele povo considerado ali que Cristo fazia parte daquele povo, não é verdade? Olha só o que está escrito aqui para dizer que se a ira não foi contra aquele povo. Olha só. E cairão a fio da espada e para todas as nações serão levados cativos. Percebeu que o dia da ira não é o dia da ira para toda a humanidade? Assim, no sentido literal, é claro que veio o juízo para todas as nações. Mas aquela ira ali que ocorreu em Jerusalém não é a ira para todas as nações, como se diz aí que haverá um juízo para todas as nações e ainda para o nosso futuro. Percebeu que era ali em relação à cidade de Jerusalém, aquele povo de Israel? Ó, vamos voltar aqui, gente, ó. E cairão a fio da espada e para todas as nações serão levados cativos. Serão o quê? Levados, né? Percebeu aí o arrebatamento? Percebeu? Então você vai perceber que esse arrebatamento iria ocorrer no dia da ira. Contra quem? Está claro, porque eles seriam levados para todas as nações, arrebatados, não todos eles, né? Porque alguns fugiram, na verdade. Então, levado para todas as nações, é claro que o dia da ira se referia àquele povo ali, né? Porque aquela geração foi considerada responsável, né? Pelo sangue de todos os profetas, não é verdade? Então, se está dizendo que seriam levados para todas as nações, como assim o dia da ira viria contra todas as nações, no sentido literal que ocorreu ali? Como se diz aí que o mundo vai acabar. Então, para que nação que as pessoas vão fugir, então? Percebeu o engano do sistema aí, das doutrinas, na verdade, evangélicas no nosso tempo? Com todo respeito, nós não estamos aqui ofendendo ninguém, mas somente fazendo uma apresentação. Vamos até voltar um pouquinho aqui, gente. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, serão arrebatados. Percebeu que ser arrebatado aqui nesse contexto do sinótico aqui, do livro, esse arrebatado que os crentes acham que seria o arrebatamento coletivo das pessoas indo para o céu, né, sendo levados. Isso não é verdade, gente. Não é verdade. Esse arrebatamento não tem nada a ver com o que se fala hoje em dia, né? Já se cumpriu também. Serão levados para todas as nações. Foram levados ou não foram? Foram. Tanto é que ficaram por 1800 e poucos anos levados para todas as nações, né? No que vocês conhecem como a diáspora. Na verdade, já aconteceu. Ó, e Jerusalém será pisada. Quem será pisada? Ah, Jerusalém, né? Aí vocês colocam o Brasil hoje. Tem nada a ver, gente. As pessoas torcem a verdade, né? Olha só.
e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Já se completaram naquele tempo, né? Lucas 21, 20 a 24, correto? Então é isso, né, gente? Não é verdade aí que acabamos de ler? Então vamos ler aqui, olha só o que está escrito aqui, ó. Comparado com o dilúvio de Noé, os arrebatados não se salvaram. Porque muita gente pensa que o arrebatado, esses seriam os salvos, assim, aqueles que estavam indo para o céu, sendo levados para com Cristo. Não é verdade, abençoado. Esse texto não tem nada a ver com o que se pensa hoje em dia. Tá? Olha só o que está escrito aqui, ó. Comparado com o dilúvio de Noé, os arrebatados não se salvaram. Na verdade, os que se salvaram foram os que fugiram para os montes, os que não foram arrebatados. Os que ficaram para trás é que não se salvaram, percebeu? Aliás, os que ficaram para trás é que se salvaram. De quê? Da cheia. Que se salvaram de quê? De serem arrebatados pelo exército romano e levados para todas as nações, percebeu? Então é por isso que Cristo ele vai fazer, então, a comparação do dia da invasão dos exércitos com os dias do dilúvio, que nós já lemos. Quando vieram as águas do dilúvio e levou a todos, se salvando somente aquelas 8 almas que estavam na arca. Não é verdade? Eles não foram levados, né, pelas águas do dilúvio, no sentido de eles não foram arrebatados pelas águas do dilúvio. Da mesma forma, ali no cumprimento de Mateus 24, 40, onde Cristo faz a comparação com os dias de Noé, as pessoas arrebatadas, ao contrário do que se fala hoje em dia nos ensinos, as pessoas arrebatadas eram as pessoas que estavam sendo levadas cativas para todas as nações como escravas. Então elas não estavam sendo salvas, tá? da cheia dos exércitos romanos. Elas estavam sendo levadas para todas as nações como escravas, como diz o relato que nós acabamos de ler. Não é verdade, gente? De Lucas 21, 24, que nós podemos reler aqui. Olha só o que está escrito, gente. Ó. E cairão a fio da espada e para todas as nações serão levados. Serão arrebatados. Percebeu o que foi esse arrebatamento? Percebeu? Para depois não me chamar de falso profeta. Olha só. E cairão a fio da espada e para todas as nações serão levados. Se você tivesse lá, você queria ser arrebatado? Porque os crentes querem hoje ser arrebatados. Mas se for considerar esse texto, então seria um arrebatamento sendo levado para todas as nações como escravo. Não tem nada a ver esse arrebatamento que é falado hoje em dia aí. Correto, gente? Olha só, vamos voltar aqui, gente. Olha só. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados, serão arrebatados, percebeu? Cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem, né? Lucas 21, 24. Correto? Correto, né? Correto? Então estamos aí, eu acredito que os senhores estejam entendendo. Estão entendendo a mensagem? Estão, né? Então, mais claro que isso, só desenhando. Então, gente, e isso é verdade, porque, eu coloquei até aqui, ó, isso é verdade, porque o contexto de Mateus 24, 36 a 42 está dizendo o que acontece em Mateus 24, 15 a 20. Correto? Mateus 24, 15 a 20. Olha só o que está escrito aqui, ó. Vamos prestar atenção, gente. E assim, quando virdes a profanação horrível da qual falou o profeta Daniel no lugar santo, então os que estiverem na Judéia fujam. Porque se não fugisse, o que ia acontecer com ele? Ele seria arrebatado, não é para ser arrebatado, percebeu? Os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Percebeu, abençoado? Como nós fomos enganados, não é verdade? Quem estiver sobre o telhado de sua casa, não desça para retirar coisa alguma. E aquele que estiver no campo, não volte, senão será arrebatado. Não volte para o local ali da invasão ali dos exércitos romanos, porque senão será arrebatado. Aquele que estiver no campo, não volte para pegar a sua túnica. Serão dias terríveis, né? Olha o que está escrito aqui. Para as mulheres, né, grávidas, e para as que estiverem amamentando. Isso aqui é uma outra versão, né? E orai para que a vossa fuga não ocorra durante o inverno nem no sábado. Por que isso aqui, gente? Porque no sábado eles não poderiam caminhar muito devido à lei de Moisés, não é verdade?
E no inverno seria muito difícil uma mulher grávida ou com amamentando levar a criança numa friagem daquela, né? Que ali fazia muito frio, né? Faz ainda, né? Mateus 24, 15 a 20. Por isso que não deveriam, ele falou, orai para que a vossa fuga não se dê nem no sábado, nem no inverno. Percebeu? Mateus 24, 15 a 20, acabamos de ler aqui esse texto aqui. Agora vamos prestar atenção no que está escrito aqui, olha só. Deveriam fugir para que não fossem arrebatados. Ué, Messias, aquele arrebatamento não seria o arrebatamento que os crentes estão esperando hoje em dia, não? E que, no caso, Paulo estava falando, não tem nada a ver, abençoado. Eles deveriam fugir exatamente para que não fossem arrebatados, porque não era para ser arrebatado. Então observe que nesse texto, né, de Mateus 24, 15 a 20, que é o contexto de Mateus 24, 36 a 42, correto? Cristo está dizendo exatamente que eles fugissem, tá? Que eles fugissem ou também não voltassem para a cidade. Exatamente para quê? Exatamente para que nenhum deles fosse arrebatado. Entendeu? Tá claro, gente? Eles não deveriam fugir e também que não voltassem para a cidade, exatamente para fazer o contrário, para acontecer o contrário do que os crentes hoje ensinam, para que eles não fossem arrebatados, tá? Então eles deveriam fugir para que não fossem arrebatados, conforme eu coloquei aqui. Então, na realidade, minha gente, o arrebatamento deles era exatamente o que eles não deveriam deixar acontecer. Entendeu? Mas Cristo, ele disse que isso iria acontecer e aconteceu de fato, né? Não houve a diáspora, não foram levados para todas as nações cativas? Foram. Porque seria e foi como nos dias de Noé, como ele mesmo disse, quando os antediluvianos não perceberam também o dilúvio. E eles, digo, muitos deles, né, na verdade, quase todos eles, porque somente 8 almas se salvaram, né? Muitos deles não iriam perceber que era cheia. Ou seja, os exércitos romanos, aí no caso aqui, nos dias da vinda do Filho do Homem, os exércitos romanos chegando para a destruição. Eles também não perceberam, muitos não perceberam. Estavam casando, dando-se em casamento, estavam ali ocupados com as coisas ali daquela religiosidade judaica que ainda havia, embora Cristo já tivesse o quê? Cristo já tinha tirado a lei do madeiro, né? Mas eles continuaram ali se sujeitando àquelas coisas ali da lei já abolida. Fazendo sacrifício, aquelas coisas todas, casando, dando-se em casamento, fazendo rituais religiosos. Mas o exército romano já estava chegando para a destruição, então eles não perceberam. Assim, quando os exércitos romanos cercaram a cidade, então não teve como eles fugirem. Não teve como eles fugirem. Mas aqueles que estavam atentos fugiram. Muitos conseguiram escapar para que não fossem arrebatados. Percebeu? E temos visto, então, hoje, crentes, né, dizendo que estão esperando que eles sejam arrebatados da terra, ou seja, desaparecendo daqui, literalmente da terra, como acontece no filme, como para quem já viu, né, como acontece no filme Deixados para Trás. Eu já assisti também esse filme aqui, há pouco tempo aqui, né? Somente para ver, porque isso é tudo mentira mesmo, né, gente? Então isso se trata de um engano. Esse filme se trata de um engano. Então releia o contexto lido, ainda há pouco, de Mateus 24, 15 a 20. Releia, vamos reler aqui, ó, Mateus 24, 15 a 20. Olha só o que diz. E assim, quando virdes a profanação horrível da qual falou o profeta Daniel no lugar santo, então os que estiverem na Judéia fujam. Fujam por quê? Porque não é para ser arrebatado, não deveriam se deixar levar, tá? Estiverem na Judéia. Olha que Cristo avisou, hein? Avisou e mesmo assim não creram, né? É que nem nos dias de Noé. Também não creram na pregação lá do profeta lá, né? Que certamente ele estava falando, né? Certamente não está escrito, mas só a atitude dele já era uma pregação, né? Que aconteceria cheia. Vamos voltar aqui. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre telhado de sua casa não desça para retirar dela alguma coisa, né? Coisa alguma. E aquele que estiver no campo, não volte. Por que voltar? Para ser arrebatado? Não seria para ser arrebatado. Não deveria voltar, senão seria arrebatado, tá? Porque o objetivo era que não fossem arrebatados.
Aquele que estiver no campo, não volte para pegar sua túnica. Serão dias terríveis para as mulheres grávidas e para as que estiverem amamentando. E orai para que a vossa fuga, já falei isso aqui, né? Não ocorra durante o inverno nem no sábado, né? Mateus 24, 15 a 20, né? Então, gente, olha só, é importante a gente reler uns trechos somente para a gente fixar aqui a ideia aqui. Mas alguém poderia questionar que o arrebatamento de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, seria e ainda será o arrebatamento que os crentes hoje ainda esperam. Quando Cristo virá, né, virá levá-los literalmente da terra. É o que se espera, não é verdade, gente? Isso não é verdade, abençoado. Não é verdade. Paulo não está falando ali, naquele texto de 1 Tessalonicenses, de um arrebatamento literal das pessoas deixando a terra. Mas eles, os que viviam, deixando o quê? Sendo arrebatados da morte adâmica. Sendo arrebatados daquela morte que havia passado a todos os homens, entendeu? Como nós poderemos ler em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 14 a 17. Vamos fazer a leitura aqui. 1 Tessalonicenses 4, 14 a 17, onde diz o seguinte: porque se cremos que Messias morreu e ressuscitou, assim também os que em Messias dormem, o Criador de tudo os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra de nosso Mestre, que nós, os que ficarmos vivos para a sua vinda, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Mestre descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta do Altíssimo, e os que morreram em Messias ressuscitarão primeiro. Correto? Aqueles que estavam dormindo, que não eram seres humanos. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Ah, quer dizer que eles iam desaparecer da terra? Não, não é isso, abençoado. Juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o nosso mestre nos ares. Tudo figura de linguagem, correto? Nosso mestre nos ares. E assim estaremos sempre com o soberano. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 14 a 17. Então, gente, na realidade, esse texto ele precisa ser analisado em exegese com 1 Coríntios, conforme está aqui, capítulo 15, 51 a 52, que nós podemos ler aqui agora. Vamos ler aqui a exegese, 1 Coríntios 15, 51 a 52. Vamos fazer a leitura. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, eles iriam desaparecer da terra? Não, nem todos dormiremos, mas todos seremos o quê? Arrebatados, né? Transformados, né? Ia desaparecer da terra? Não, seremos arrebatados, transformados, é isso que Paulo está falando. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão. Aqueles que dormiram, que não eram seres humanos, ressuscitarão incorruptíveis, ou seja, sem a morte adâmica, sem aquela corruptibilidade da morte adâmica. E nós seremos transformados. Entendeu, né? Que o arrebatamento seria essa transformação que já se cumpriu lá no primeiro século, né? No primeiro século, né? 1 Coríntios, capítulo 15, 51 a 52, correto? Correto. Então, meu querido, observe que a transformação é que seria o arrebatamento. Percebeu? A transformação é que seria o arrebatamento e não a retirada das pessoas literalmente da Terra, do planeta Terra. Muitas pessoas desaparecendo, como no filme, né? No filme Deixados para Trás, né? Aquilo é tudo mentira, gente. Então parem de assistir filmes, né? E de acreditar em documentários da TV Record sobre esse falso arrebatamento que tem sido falado por muitos anos e muita gente acredita nisso, né? Sem contar que todas essas coisas escritas, né? Tanto em Mateus 24 como em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e também 1 Coríntios capítulo 15 já se cumpriram, abençoado. Lá no primeiro século, entendeu? E ninguém desapareceu como um ninja. Puf, né? Ninguém desapareceu como um ninja
e as roupas caindo pelo chão. Não aconteceu isso, abençoado. Tudo já se cumpriu e ninguém desapareceu naquele tempo. Senão seria noticiado, né? Que nem no filme que as pessoas assistiram, né? Pagaram aquilo ali para assistir aquela mentira. Então, se você quiser acreditar que essas coisas elas já se cumpriram, basta acreditar nas palavras de Cristo, que ele disse que todas aquelas coisas iriam se cumprir na geração deles. Correto? Então, dessa forma, todas as pessoas que pregam essas coisas em nosso tempo como escatologia, ou seja, doutrina das coisas futuras, todas essas pessoas estão pregando falsas doutrinas, falsas esperanças. As pessoas ficam numa falsa esperança da vinda de Cristo em nosso tempo para levar todos os crentes da terra. Isso não é verdade. Isso nunca vai acontecer. E também aquelas previsões já se cumpriram lá no primeiro século. Nós estamos vivendo num tempo depois da parousia. Nós estamos olhando daqui para lá. E nós estamos no reino do Criador de tudo. O reino de Cristo já passou. Foi lá até o primeiro século. Ele já entregou o reino ao Pai. Quem quiser entender o que nós falamos, basta continuar assistindo nossas mensagens e buscar também no canal mais alguns temas a respeito disso. Então alguém poderia perguntar, como é que eu posso provar que tudo já se cumpriu no primeiro século? Como que eu poderia provar? Algumas pessoas poderiam perguntar, né? Messias, prove isso aí. Então, abençoado, basta olhar que Paulo, no próprio texto, ele está dizendo que nem todos morreriam. Percebeu? Se aqueles eventos ainda não ocorreram, como se diz hoje, como estão esperando, isso significa que a congregação quase toda dos discípulos daquele tempo deveria estar viva a congregação até nossos dias. Até nossos dias. O quê? Aguardando o arrebatamento de 1 Tessalonicenses capítulo 4. Então eles também estariam aguardando. Não é porque Paulo falava que nem todos iriam morrer. Né? Então muitos deles iriam o quê? Passar por aquele arrebatamento, por aquela transformação que se cumpriu lá. E se não se cumpriu, eles teriam que estar vivos até hoje, porque Paulo falou que nem todos iriam morrer. Percebeu? Que na realidade foi a transformação deles de um corpo abatido na morte adâmica para um corpo imortal. Ou seja, sem a morte adâmica. Entendeu? Entendeu? E antes que alguém fale que se fosse assim, teríamos que ser literalmente imortais em nosso tempo, hoje, em nossos dias, eu vou dizer que sim. Que sim. Todos nós somos imortais. Não literalmente, entendeu? Mas em relação a quê? Em relação à morte adâmica. Correto? Pois aquela morte ela deixou de existir. Todos naquele tempo foram arrebatados daquela morte. Entenderam? Até os injustos. Mas os injustos são da terra, são do plano terreno. Ressuscitaram para a condenação, ou seja, para viver na terra mesmo. Considerando somente as coisas naturais. Assim, em relação àquela morte, somos todos imortais, sim. Com certeza nós somos imortais. É porque as pessoas acham que aquela morte se tratava de uma morte literal, mas não é verdade. Todos já ressuscitaram daquela morte, não existe mais aquela morte. Portanto, todos os seres humanos na Terra são imortais, independentemente se eles são celestiais ou terrenos. Todos são imortais, sendo que uns são da vida e outros são do plano terreno, ou seja, da condenação, que o plano terreno é exatamente onde há destruição, onde está a besta, o falso profeta, a serpente, está tudo aí, tá? Então nós somos imortais sim, com certeza. Pois Messias, não eu, né, Cristo, disse que aquele arrebatamento iria se cumprir naquele tempo. Ou seja, aquela ressurreição, pois ele disse que já estava chegando a hora, não é verdade? Se estava chegando a hora, como assim ainda não se cumpriu? Então não iria demorar com certeza 2000 anos, como diz o relato de João, capítulo 5, versículo 28 a 29, que nós podemos colocar aqui. Olha só o que está escrito, olha só. João 5, 28 a 29, olha só o que está escrito. Não vos admireis quanto a isso, pois está chegando a hora. Ah, estava chegando ou não estava? Quer dizer que já se passaram 2000 anos, não chegou ainda. Então Cristo era mentiroso.
Não vos admireis quanto a isto, pois está chegando a hora em que todos os que repousam nos túmulos, vamos prestar atenção, gente. Que túmulo é esse aqui? Era o túmulo da morte adâmica. Todos estavam neste túmulo, nesses túmulos da morte adâmica. Vamos voltar aqui, ó. Não vos admireis quanto a isso, pois está chegando a hora em que todos os que repousam nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Serão o quê? Arrebatados, serão tirados, serão ressuscitados. Os que tiverem feito o bem, os da fé, né, das obras da fé, para a ressurreição da vida. E aqueles que tiverem praticado o mal, ou seja, que manifestaram a incredulidade, né, no corpo, na mente deles, aqueles que tiverem praticado o mal, essas obras do mal, ou seja, a incredulidade, para a ressurreição da condenação, porque eles vivem somente considerando o plano natural, a vida terrena é o lago de fogo. João 5, 28 a 29, correto? Essa ressurreição, abençoado, esse arrebatamento, essa ressurreição, esse arrebatamento, que é a mesma coisa, essa saída da morte adâmica, foi o que ele falou para o quê? O último dia, tá? Em João 6, 39 a 40, que nós podemos ler aqui. Olha só o que está escrito, ó. E esta é a vontade do Pai, o qual me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas que eu ressuscite quando? No último dia. Quando foi o último dia? Lá, quando houve a destruição em Jerusalém. Eu ressuscito no último dia. Então, se cumpriu ou não se cumpriu, abençoado? Então, de fato, esta é a vontade daquele que me enviou, disse Cristo, né? Que todo aquele que vir o Filho e nele crer, tem a vida eterna. Percebeu? Essa ressurreição da vida, mas teve a ressurreição também da condenação. E eu ressuscitarei no último dia. Aqui Cristo está tratando somente da ressurreição para a vida. Não significa que não tenha havido a ressurreição para a condenação. Ou seja, a ressurreição, as pessoas, os homens naturais, saindo da morte adâmica para viverem somente o plano natural sem a morte adâmica, correto? João 6, 39 a 40. Todos foram arrebatados, na verdade, da morte adâmica. Uns para a vida e outros para a condenação, tá? Para viverem o plano natural e outros da vida. Então, abençoado, a ressurreição do último dia, ela foi o arrebatamento para quem vivia como ser humano, correto? É isso. Também dos que dormiam, que eram como anjos no céu. Eles também foram ressuscitados, não eram seres humanos. Que Paulo dizia que eles ressuscitariam também. Primeiro, né? Não é verdade? Primeiro. Os que dormiram ressuscitarão primeiro, não é verdade? Então, e Cristo, ele nunca falou que viria buscar ninguém da terra num espetáculo hollywoodiano. Cristo nunca falou isso, mas só que hoje em dia, muita gente ainda está esperando um espetáculo hollywoodiano. Aviões caindo, pilotos desaparecendo, pessoas desaparecendo, crianças desaparecendo dos carrinhos das bebês das mamães. Gente, isso não é verdade, né? E mesmo que fosse acontecer ainda, não seria isso, não é disso que os textos estão tratando. Se fosse se cumprir Mateus 24 ali em relação àquele arrebatamento e aqueles que ficaram para trás, os que foram arrebatados, jamais seria isso que as pessoas pensam. Esse desaparecimento, esse arrebatamento coletivo de pessoas desaparecendo da terra. Não. Se fosse se cumprir hoje em dia, seria com Israel, se não tivesse cumprido, né? Se Israel tivesse até hoje para se cumprir, né? Então seriam o quê? Israelitas sendo levados para todas as nações, sendo arrebatados e outros sendo deixados, entendeu? Uns sendo arrebatados e outros sendo deixados para trás. Os que foram deixados para trás foram aqueles que foram salvos de serem levados como escravos por todas as nações. Tá bom, gente? Então nós agradecemos aí a participação de todos que estão aí agora no chat. Até o próximo encontro, minha gente, que será, vamos colocar aqui na tela, quarta-feira, 20 horas. Tchau!